Boa tarde, eu sou a Carolina Crossi, sou orientanda da Ana Paula e hoje eu vou apresentar o plano aplicado, cujo tema, o título é a esfericidade do planeta Terra. O eixo temático é o ambiente, eu tive um número aproximado de alunos envolvidos de 35 para uma turma de sexto ano. E, para começar, eu apresentei para os alunos algumas problematizações a respeito. Então, para a gente abordar esse tema, a pergunta disparadora, uma das perguntas disparadoras foi: para vocês, a Terra possui qual formato? E aí eu apresentei essas duas imagens para os meus alunos, no intuito de saber fazer um levantamento das concepções prévias e saber sobre como que eles têm essa informação, a partir principalmente das vivências que eles apresentam na casa deles. Então, na maioria, a maioria dos alunos responderam sobre a Terra ter um formato esférico, mas é interessante pensar que hoje a gente ainda tem alunos em sala de aula que, por muita força da internet, do consumo de alguns conteúdos, eles acabam sim ainda duvidando, da esfericidade da Terra e tentando a todo momento trazer evidências que a Terra é plana. E a partir dessa pergunta, eu perguntei também para a turma, quais são as evidências que nós temos, que a Terra não é plana. Então, quais são as evidências de que a Terra ela tem esse formato esférico? E muitos alunos, eles trazem também, os seus conhecimentos a partir dessa pergunta. Então, muitos alunos falam da questão do dia e da noite, muitos alunos também trazem consigo a questão dos navios não caírem num abismo, por exemplo. E essa construção, ela é super válida, mas o meu intuito nessa sequência didática era trazer outras evidências que apontavam, principalmente trazendo uma trajetória histórica, de como que as pessoas chegaram às conclusões de que a Terra não poderia ser plana. Então, a partir dessas perguntas disparadoras, nós fizemos o levantamento de hipóteses e na aula e na mesma aula eu comecei uma apresentação breve de quem foi o Aristóteles, quais foram as suas observações e qual é a diferença do Aristóteles para um outro cientista denominado Erastótenes. E quando eu apresentei esses cientistas, do Aristóteles eu apresentei a ideia da observação que ele realizou de um eclipse lunar, em que ele percebia que a sombra da Terra na Lua ela era esférica. E com Erastótenes eu apresentei brevemente um experimento falando que utilizando apenas duas varetas, o Eratóstenes ele conseguiu comprovar, conseguiu não comprovar, mas ter evidências de que a Terra ela tinha um formato esférico. E falando nisso, enquanto eu falava muito sobre isso, os alunos comentavam, mas como? Nossa, mas só duas varetas? E eu comentei com ele que na próxima aula eles iriam buscar, soluções ou pensar como que o Eratóstenes tinha pensado na época para chegar a essa conclusão. E nessa conversa eu apresentei algumas dicas. Eu falei, que ele tinha essas duas varetas, que ele utilizou a relação do sol, do objeto, das sombras para chegar a essa conclusão. E encerrei a aula comentando que na próxima aula eles realizariam um experimento para pensar para entender o que o Eratóstenes tinha proposto. E aí, dentre esse experimento, eu considero uma ação bem sucedida,
Por quê? Porque a ideia é que os estudantes eles chegassem à conclusão de que se a Terra fosse plana, as sombras dessas duas varetas elas seriam iguais. E como a Terra ela tem um formato esférico, isso não acontece. Então a gente tem ou duas sombras muito diferentes, ou em um local, em uma das varetas a gente não tem sombra e na outra tem. E para esse experimento investigativo, os alunos eles receberam 3 materiais. Primeiro foi uma bola de isopor, 2 palitos de dente e uma lanterna. E eles separados em grupos no laboratório da escola, em que eu conseguia ter um ambiente mais escuro, eles tinham que chegar, né, em alguma explicação referente de como que com esses materiais eu consigo provar que a Terra ela não é plana. E lógico, com muita mediação, passando de grupo em grupo, fazendo os alunos refletirem junto comigo. Muitos dos grupos chegaram ao experimento, né, que é muito demonstrado aqui na imagem, ao lado aqui da parte dos raios de sol. Então, os alunos posicionavam, né, acabavam posicionando palitos em regiões diferentes, geralmente aqui nessa região e aqui da bolinha. E aí, com a lanterna, eles conseguiam verificar a diferença entre as sombras. E ao apoiar essas duas varetas também numa superfície plana, né, da bancada do laboratório, eles conseguiam ver que a sombra era igual. Então, os alunos, com isso, eles conseguiram chegar, né, muitos na resposta para a pergunta disparadora. E aí, opa, como que... Oxi. E aí a ideia é entender também que depois, esqueci de falar no outro slide, os alunos eles acabaram compartilhando as informações para a gente fazer uma sistematização, que ocorreu principalmente numa terceira aula. Quais foram os principais desafios? A organização do grupo. Então, como é uma turma muito grande, acabei fazendo 6 turmas, né, com basicamente 6 alunos em cada grupo, e demandou uma compra de material que não foi realizada pela escola. Então, durante também essa organização dos grupos, tem muita dispersão, fazer com que 6 pessoas de um grupo se envolvam da mesma maneira é muito mais difícil. Então, esses foram os principais desafios. E aí, dentre os depoimentos que eu registrei aqui, então tinha um aluno que falava, agora afasta um pouco a lanterna, né, para testar uma das hipóteses elencada pelo grupo. Eu lembro de um aluno falando nitidamente, agora entendi. Então, entendendo essa relação das sombras com a esfericidade da Terra. Então, o outro falou, não, coloca o palito aqui, não aqui. Então, essa testagem também dos palitos na esfera. Então, a bibliografia utilizada basicamente foi essa. E, né, um agradecimento a CAPES. E... Opa, não editei aqui, mas enfim, depois eu vou editar. Então, agradecimento principalmente também aos tutores, orientadores do programa Ciência 10. Obrigada.